leitores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim falar um pouquinho sobre as melhores leituras que eu concluí no quarto trimestre. Gente, eu preciso confessar que esses últimos meses do ano aí, de outubro, novembro e dezembro, foram os meses em que eu menos li em 2021. Primeiro porque eu tava numa ressaca literária e segundo porque eu gosto de diminuir meu ritmo de leitura no final do ano e já preparar aí tudo que eu quero ler pro ano que vem. Mas mesmo assim, teve coisas maravilhosas que eu li nesse trimestre, vou contar pra vocês, então vamos lá! E em 10º lugar ficou The Green Mile, A Espera de um Milagre, do Stephen King. A Espera de um Milagre, eu já conhecia a história por conta da adaptação, que eu amo, e finalmente tive a oportunidade de ler esse livro, gostei bastante da leitura. É verdade que muitas vezes eu não gosto tanto da escrita do King em alguns momentos, mas eu gostei muito da história em si, porque aqui a gente vai conhecer o Paul, que já tá numa idade avançada, e está aí escrevendo as suas memórias de quando ele trabalhava no Corredor da Morte. E ele vai falar bastante sobre um prisioneiro com quem ele teve contato, que é o John Coffey, e o John tinha poderes milagrosos. E aí a gente vai acompanhar os dilemas morais aí do Paul, pensando a respeito de quem é esse prisioneiro, se ele realmente cometeu aquele crime, e contando algumas histórias desse período aí da vida dele, e que a gente vai saber, vai ficar muito intrigado, vai entender muita coisa e outras não. Mas, no geral, é uma história incrível, maravilhosa, extremamente tocante, e eu adorei A Espera de um Milagre. E em 9º lugar ficou Frankenstein, da Mary Shelley. Frankenstein é aí um terror gótico clássico que mistura aí ficção científica com horror. E, gente, essa é uma história que é altamente conhecida, que marcou, né, a literatura, e não é à toa, porque aqui a gente vai conhecer o jovem Dr. Victor Frankenstein, que decide criar um ser humano através aí da junção de ação galvânica com membros de pessoas que já morreram. Só que, lógico, quando ele cria esse ser, ele se vê ali num momento em que essa criatura é tão horrenda que ele acaba abandonando esse monstro, e esse monstro vai querer aí vingança pelo que aconteceu, por ele ter sido colocado no mundo sem saber nada, ter que aprender tudo do zero, sem ninguém, completamente abandonado e principalmente isolado, porque todas as pessoas veem ele como uma grande aberração. Esse livro aqui tem dois tipos de narrativa, a gente alterna aí entre o narrador principal, que é o Frankenstein, e também algumas narrativas do monstro, contando por tudo que ele passou desde que ele foi abandonado. E, gente, que história! Eu prefiro, lógico, as partes aí que o monstro está narrando, porque eu acho que elas são mais fluidas, elas falam bastante de questões filosóficas, e é um daqueles livros que a gente acaba se emocionando, porque a gente vai desenvolver muita empatia por esse monstro. Essa versão que eu li ainda é ilustrada, ela tem uma introdução do Stephen King, as ilustrações são do Bernie Wrightson, que era um dos meus ilustradores favoritos. E essa, na verdade, foi uma releitura e foi incrível. E em 8º lugar ficou Peril at End House, A Casa do Penhasco, de Agatha Christie. A Casa do Penhasco foi aí uma ótima leitura, porque, lógico, aqui nós teremos como protagonista o detetive belga Hercule Poirot, que junto com seu grande amigo, o Hastings, acabam aí passando umas férias num grande hotel, e lá o Poirot vai se deparar com a tentativa de assassinato de uma moça, e ele acaba ficando muito interessado. Essa moça vive numa casa conhecida como a Casa do Penhasco, e como ela já sofreu outras tentativas de assassinato, o Poirot vai ficar aí muito intrigado e vai querer descobrir o que está acontecendo, quem está tentando matar essa mulher. Gente, esse é um livro que ele não me surpreendeu tanto na questão do crime mesmo, do desenvolvimento. Eu já tinha em mente quem eu achava que era, não sabia exatamente por quê, mas eu já tinha esse feeling, sabe, esse instinto. Só que eu gostei muito desse livro por conta exatamente da amizade do Hastings com o Poirot. Porque, gente, o Poirot, ele tá mais sarcástico do que nunca. Eu ri demais nesse livro. E o Hastings não fica atrás, porque o Hastings tem que lidar com todo o sarcasmo, a ironia e a vaidade do Poirot. Eu acho sim que esse livro pode surpreender muitas pessoas, e realmente, gente, essa foi uma ótima leitura do projeto Lendo Christie.
Em sétimo lugar ficou o 22º volume de Fruits Basket. É difícil falar aí sobre esses últimos volumes de Fruits Basket por conta de spoilers, então eu só posso dizer que esse foi um volume que capturou bem aí os últimos acontecimentos e já lhe colocou encaminhado o destino de cada um desses protagonistas. O mais interessante pra mim foi ver como a arte da mangaka se destaca aqui, como ela foi amadurecendo durante toda essa jornada. E aqui, eu acho que depois de eu ter lido alguns volumes que me decepcionaram um pouquinho, esse veio pra acalmar meu coração e mostrar que não, que ia ser um ótimo final, que ia ter aí decisões que continuam sendo bem características dos personagens. A gente vê eles em momentos bem decisivos, e aí a gente vê não apenas o desenvolvimento de cada arco pessoal, como a gente também vê os relacionamentos que foram sendo traçados. Então você chega nesse volume já com aquele clima de despedida e você sabe que tá pra acabar e que vai ser algo que vai deixar saudade. E, gente, daqui a pouco eu falo mais de Fruits Basket. E em sexto lugar ficou Um Pedaço de Madeira e Aço, do Chaboté. Um Pedaço de Madeira e Aço é uma graphic novel muito diferente porque ela não possui diálogo algum. Aqui a gente vai ter um banco de praça e a gente vai acompanhar através da visão desse banco todas as pessoas que vão passando por ali diariamente. Pelos seus encontros, desencontros, conquistas, decepções, tristezas, traumas, medos, amores. A gente vai ver vidas sendo desenvolvidas ali. A gente vai ver a importância desse banco na vida de algumas pessoas. Tudo bem monocromático. E eu acho que o Chaboté, ele realmente acerta quando ele decide não colocar diálogos, quando ele decide apenas mostrar, de um ponto de vista de observador, a vida das pessoas. Porque no começo pode ser uma coisa que você não esteja tão impressionado, mas você vai terminar essa história chorando, sentindo a vida dessas pessoas que você viu passar, que você nem mesmo conhece. Mas você vai se sentir tocado por cada uma delas. Você vai se sentir tocado por esse banco, você vai entender a importância dele e você vai começar a refletir sobre aquelas pequenas coisas da sua vida que você geralmente nem dá atenção, mas que tá ali o tempo todo e que é testemunha de muitas histórias. Sério, eu amei esse quadrinho e eu mal posso esperar pra ter aí outras experiências de leitura com o Chaboté. E em quinto lugar ficou o 11º volume de Providence. Providence é uma graphic novel escrita pelo Alan Moore e toda ilustrada pelo Jason Burrows, que eu finalmente concluí esse ano, e apesar de serem 12 volumes, o 11º foi o que mais me conquistou. Porque como essa é uma história que gira em torno dos mitos de Cthulhu e de H.P. Lovecraft, foi muito interessante acompanhar esse volume que mostra não só aí o fechamento de alguns personagens que foram sendo apresentados na trama, mas também da influência do Lovecraft na literatura. Eu sinto que esse volume, mesmo ele tendo diálogos e tudo mais, ele nem precisaria ter, porque só pelas imagens a gente já consegue ver como que Lovecraft influenciou o mundo e tudo que veio depois dele com um horror cósmico. Então a gente vai ver uma parte mais documental aí dos últimos anos do Lovecraft, dos amigos que ele tinha, de como ele criou certas narrativas e de como, depois dele, outros escritores, artistas, diretores se sentiram influenciados por tudo isso que ele criou, pelos mitos de Cthulhu, e acabaram enriquecendo o horror cósmico que a gente conhece hoje em dia. No final, tanto a história quanto as ilustrações me conquistaram muito, então o volume 11 de Providence tinha que estar nessa lista. Em quarto lugar ficou O Conde Enfeitiçado, da Julia Quinn. Gente, eu nunca fui uma pessoa de ler muito romance, eu até por muito tempo evitei ler qualquer livro que tivesse romance, porque eu não sei, não era pra mim. Só que aí eu comecei a ler Julia Quinn, não gostei do primeiro volume, que é o do que eu, e aí a minha amiga Gláucia me convenceu a continuar, a dar uma segunda chance, e aí eu li o segundo volume, gostei, o terceiro, por aí vai. Só que eu não esperava que eu fosse já assim descobrir o meu romance de época
época favorito. E isso aconteceu com esse 6º volume dos Bridgertons, que é o Conde Enfeitiçado. E aqui a gente vai conhecer um pouco mais sobre a Francesca Bridgerton, que quase nunca aparecia nos outros livros, e aqui a gente vai entender por quê. Porque ela se casou com o John Sterling, eles eram muito apaixonados, só que uma grande tragédia vai acontecer, e aí a Francesca vai se ver aí desamparada, e só tendo ali na vida dela, próximo, o primo dele, que é o Michael, que na verdade, apesar de ser um grande libertino, ele é extremamente apaixonado pela Francesca. E o Michael, ele nunca teve coragem, lógico, de demonstrar nada, porque ele tinha aí muito respeito e amor pelo primo, só que agora Francesca e Michael têm uma nova oportunidade de viverem uma vida feliz e se apaixonarem. Gente, que livro! Eu me apaixonei perdidamente por essa história. Eu me apaixonei pelos personagens. Eu gostei muito da Francesca. Eu gostei demais do Michael. Eu gosto como o amor entre eles vai sendo desenvolvido, né? Porque começa com uma amizade e aí se torna algo mais. Gosto bastante de como a autora aborda temas sensíveis aqui. E mais do que isso, gente, eu gostei da construção, sabe? De ver esses personagens tendo aí as suas tragédias, os seus medos, as suas aflições, mas ao mesmo tempo também tentando se abrir e se dar uma nova oportunidade pro amor. Não posso deixar de falar que as cenas hot foram incríveis e foi uma leitura muito rápida, muito gostosa, apesar de tratar de temas muito pesados. Então, com certeza, O Conde Enfeitiçado se tornou o meu romance de época favorito de todos os tempos e eu tenho que agradecer a Gláucia. Chegamos no top 3 e em terceiro lugar ficou Frankenstein, do Junji Ito. Gente, vocês já estão cansados de me ouvir falar sobre Junji Ito e eu já falei que sempre que eu ler Junji Ito, muito provavelmente vai acabar entrando nas melhores leituras do trimestre, e claro, não foi diferente com Frankenstein. Aqui a gente tem, lógico, uma adaptação da história da Mary Shelley, que eu acabei lendo, né, os 2 livros paralelamente, então foi muito interessante ter a experiência de ler o original e ao mesmo tempo acompanhar o ponto de vista do Junji Ito dessa história. Só que aqui a gente também vai ter histórias originais do Junji Ito, que são, assim, bizarras, de explodir a cabeça, que você fica assustado. E eu falo, gente, pra mim, o Junji, ele é um mestre do horror bizarro, porque ele consegue criar uma coisa totalmente inimaginável e ele vai fazer você ter medo daquilo, não importa o que seja. Por exemplo, aqui a gente vai ter uma história de um rapaz aí no colegial que acaba cometendo um crime, e se não bastasse isso, ele vai se ver numa casa que, na verdade, conecta dimensões paralelas. Então, tanto as obras originais, quanto aí a releitura do Junji Ito de Frankenstein me pegaram muito. Eu amei a arte, lógico, mas eu também gosto de como ele consegue construir enredos, mostrar as coisas através de uma outra perspectiva e, claro, assombrar muito seus leitores. Então, né, gente, Junji Ito tinha que estar nessa lista. E em segundo lugar ficou aí o último volume de Fruits Basket. O volume 23 não tinha como não entrar nessa lista, porque, gente, que final épico, que lindo. Ele foi um final poético, ele foi um final muito real, muito verdadeiro. A gente vê aí os protagonistas, cada um encaminhado aí pelo destino. A gente tem aí esses personagens nos seus últimos momentos, mostrando que tudo que eles passaram, as coisas boas, as coisas ruins, em que lugar elas colocaram eles quando se trata da vida, da jornada de cada um. Você vai ver o que cada um escolheu, o que cada um decidiu, que caminho eles querem trilhar. Me emocionei demais porque a gente teve conclusões de algumas histórias que ainda estavam em aberto e, lógico, principalmente aí a nossa protagonista, a Toru, encontrando o seu final feliz que ela tanto merecia. A arte foi um show à parte, porque em alguns momentos a gente vai ter alguns quadros que vão voltar aí no tempo, vão pegar aí os personagens refletindo a respeito do passado, e a gente vai ver as primeiras artes da Natsuki Takaya e como ela foi evoluindo. E a história, gente, foi assim, o final que merecia. Foi um final satisfatório, foi uma ótima conclusão de história, foi assim, muito importante pra mim, pessoalmente, porque eu conheci essa história quando eu tinha aí os meus 14 anos e eu me apaixonei pelo pouco que eu li na época e eu falei pra mim mesma que um
dia eu ia concluir essa história, e eu concluí e valeu a pena cada segundo. Lógico, eu tive meus altos e baixos com essa trama, tive alguns problemas aqui e ali, mas tudo valeu a pena, porque foi muito bom fechar esse ciclo, concluir essa história e sentir aquele quentinho no coração, sabe? Se sentir amado, se sentir bem, sentir que você realizou algo que você queria há muito tempo e que ao mesmo tempo fica sendo algo agridoce, porque você tá meio que deixando amigos ali naquelas páginas que você viveu com eles por tanto tempo. Mas foi uma montanha-russa de emoções, eu ri, eu chorei, eu senti tudo que eu poderia ter sentido com essa trama no geral, e isso tudo culminou nesse último volume, porque foi assim um fechamento sensacional. E Fruits Basket foi o que me fez gostar de mangás, então eu sou eternamente grata pela Natsuki Takaya ter escrito e ilustrado essa história tão bonita, e eu sei que apesar de ter sido a conclusão, eu vou carregar essa trama comigo por muitos e muitos anos e valeu a pena cada segundo. É só isso, porque eu não quero chorar, mas quero dizer que história! E em primeiríssimo lugar, não poderia ter sido outro que não Hercule Poirot's Christmas, o Natal de Poirot. Que livro! Vocês me conhecem, vocês sabem que eu amo Agatha Christie, que eu faço o projeto Lendo Christie, e esse ano eu li muita coisa boa da Agatha, mas nada que tivesse sido aí um 5 estrelas favoritado. Até que veio esta belezura, porque aqui a gente vai conhecer um milionário, Simeon Lee, que ele é um velho meio amargurado, fez muito dinheiro aí com diamantes, mas ele também é muito vingativo, ele não se dá bem com a família, mas ele resolve aí chamar toda a família para passar o Natal com ele. Só que o que acontece é que muitos desses parentes têm aí coisas mal resolvidas com esse senhor. E logo na véspera de Natal, ele vai ser assassinado. E aí nós teremos a polícia junto de Hercule Poirot tentando aí descobrir quem ali naquele lugar poderia ter cometido aquele crime. Esse livro, gente, me fez cair que nem um patinho em todas as teorias que eu fui criando. Porque eu tinha uma teoria muito forte no começo, e aí ela foi derrubada, e aí eu fui criando várias, só que tava bem na minha frente. Quando você descobre quem cometeu o crime, meus amigos, a sua cabeça vai explodir. Foi uma leitura muito gostosa, fluida, deliciosa, sempre é, né? Os livros da Agatha, eles são sempre assim, muito gostosos de ler, você lê de uma vez, você devora, e aqui, esse mistério, eu jamais conseguiria solucionar, mesmo que a Agatha já tenha feito isso antes. E eu me senti assim muito, muito trouxa, porque ela já fez isso antes. E aqui tava tão óbvio que quando chega o momento da revelação, eu fiquei de queixo caído. Então, não só esse foi aí o melhor livro que eu li esse trimestre, como foi o melhor livro que eu li esse ano no projeto Lendo Christie, e, se não bastasse isso, se tornou um dos meus queridinhos da autora. E é isso, gente! Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se quiserem continuar conversando comigo a respeito de literatura ou qualquer outra coisa, não deixe de me seguir nas minhas outras redes sociais. Curta o vídeo, porque isso ajuda com que o vídeo vá para mais pessoas. Compartilhe com seus amigos. Comente aqui embaixo qual foi a melhor leitura que você fez nesse final de ano. Por favor, não deixe de se inscrever no canal Livre em Livros e já ative as notificações, porque você já sabe que toda sexta-feira tem vídeo novo por aqui. Então a gente se vê na semana que vem.